América Decide, aqui no Novo Dia. Estamos monitorando, acompanhando a apuração dos votos para sabermos quem será o próximo presidente dos Estados Unidos, se Joe Biden ou Donald Trump ou Joe Biden. Nós vamos voltar ao nosso estúdio no Rio de Janeiro porque eu deixei uma pergunta pendente para o professor José Niemeyer. Professor, agradeço mais uma vez a entrevista aqui para a CNN. Eu gostaria que o senhor dissesse em linhas gerais o que é que nós podemos esperar, o que é que a economia internacional pode esperar a partir do comando de Joe Biden ou de Donald Trump da economia americana. Colombo, muito prazer, é uma grande honra estar aqui com vocês. Eu cumprimento a CNN pela transparência no trabalho, pela seriedade. É a primeira vez que eu venho à CNN, então estou me sentindo muito feliz de estar aqui, fui muito bem recebido, agradeço a todos. Bem, não vou considerar Donald Trump como uma liderança de centro-direita, eu considero o Trump como uma liderança do ponto de vista ideológico mais à direita do que se a gente comparar com a centro-direita. O Partido Republicano é um partido de centro-direita. Mas Trump ele consegue ficar mais ao extremo, mais à direita. E Biden é um líder de centro, também não considero Biden um líder de centro-esquerda dentro do Partido Democrata, mas vai haver uma diferença importante do ponto de vista, aí sim, da teoria econômica, é que Trump ele trabalha, na agenda econômica, ele trabalha com a doutrina liberal, um liberalismo quase puro, né? Muito parecido com o que o Reagan fez na sua gestão no passado, chamado de supply-siders, quer dizer, você faz uma economia da oferta, você diminui impostos, principalmente com relação à classe média, média alta e alta, para você dar mais oferta de recurso, para liberar mais economia. Então, ele é um liberal, Trump defende uma agenda liberal típica. Já Biden, mesmo não sendo, na minha visão, um líder de centro-esquerda, mais de centro, mas ele vai seguir aquilo que o Partido Democrata tradicionalmente faz, que é uma linha mais keynesiana ou neo-keynesiana de mais gasto do Estado, mais interferência na economia, para aumentar a demanda agregada da economia a partir dos gastos estatais. Então, essa é uma diferença importante, porque, por incrível que pareça, o empresariado norte-americano, vou falar primeiro do ambiente doméstico, o empresariado norte-americano, no geral, o grande empresariado, o alto empresariado, gosta daquele governante que gasta, que trabalha com essa visão, pelo menos neo-keynesiana, de interferência estatal na economia, com crédito, com parceria em obras que vão juntar o setor público e o privado, setores específicos do alto empresariado gostam tem uma boa visão desse Estado mais gastador, mais keynesiano, vamos dizer assim. E fica muito claro no eleitorado de Trump, quem é mais ligado a Trump do ponto de vista empresarial é o pequeno e médio empresário, e isso, inclusive, a gente pode discutir isso no outro dia, tem muito a ver com o Brasil também. O pequeno e médio empresário gosta da agenda de Donald Trump. E como em grande número o pequeno e médio empresário nos Estados Unidos, é uma sociedade muito empreendedora, okay. esse eleitorado, o pequeno e médio empresário, apoia mais essa agenda liberal de Trump, que é uma agenda que vai trabalhar com uma carga tributária menor, vai ter menos interferência. Já o alto empresariado está mais preocupado na retomada da economia, a manutenção da retomada da economia, que já estava retomando nos Estados Unidos, a partir dessa interferência, dessa visão mais keynesiana de gasto público, de o Estado como parceiro de grandes projetos empresariais privados. Sim. Então, Professor... eu acho que essa é uma diferença importante no âmbito doméstico e aí repercute no âmbito internacional, porque nós estamos falando da superpotência, não só na perspectiva militar, mas ainda o país mais relevante, visto individualmente, não vou comparar Estados Unidos com a União Europeia, mas visto individualmente Estados Unidos e os demais países do sistema, os Estados Unidos é a grande potência econômica,
competindo com China, Japão, mas é uma potência fundamental para a gente compreender o sistema internacional contemporâneo. Então, Professor, quando você tem, com a vitória de Biden, uma maior interferência do Estado na economia, isso vai repercutir também na economia de escala nos Estados Unidos, para exportação, vão importar mais, o Estado parceiro de projetos principalmente ligados ao alto empresariado, vai fazer com que o comércio exterior, a cooperação internacional, as multinacionais norte-americanas, as multinacionais que se instalam nos Estados Unidos, as empresas, por exemplo, que fazem parte do processo dentro do NAFTA, as grandes empresas, o alto capital, o capital financeiro, me parece que vão gostar dessa postura, dessa agenda de maior intervenção estatal. É muito difícil um país como os Estados Unidos da América trabalhar a partir de um programa liberal puro, porque é uma economia muito complexa. Por exemplo, a parte agrícola nos Estados Unidos, vocês sabem disso. Você tem subsídio agrícola nos Estados Unidos, que por exemplo, no Brasil não temos, mas lá você tem, porque toda a visão norte-americana com relação à agropecuária, com relação à indústria, principalmente as indústrias estratégicas, é uma visão que, no limite, eles estão pensando em questões de segurança do Estado, em segurança nacional. Por que há subsídio na agricultura norte-americana? Porque eles precisam garantir oferta de alimento internamente. E eles não podem contar com a exportação de produtos agrícolas de outros países. Então, eles precisam garantir segurança alimentar interna. Então, eles subsidiam a agricultura, como eles também subsidiam outras indústrias. Então, quando a gente pensa a grande indústria norte-americana, aí até tirando um pouco o agronegócio, porque lá é muito dividido o agronegócio, você tem a média, a pequena empresa, mas a grande empresa, ela precisa dessa parceria com o Estado para que você consiga manter a economia interna funcionando e aí garantir os fluxos internacionais, seja de comércio exterior, seja de cooperação econômica. Então, me parece que a vitória de Biden cai justinho para o interesse do alto empresariado norte-americano. Professor Elisa Weck, falando com o senhor agora, tudo bem? Muito bom dia. Obrigada pela gentileza de estar conosco. Nós seguimos ao vivo aqui na programação da CNN Brasil, agora 8 horas e 55 minutos. Para você que acabou de chegar na nossa programação, veja que estamos com esse resultado, apuração ocorrendo neste momento, CNN Brasil acompanhando todos os números, 253 para Biden, 213 para Trump. E agora, com a ajuda do professor Niemeyer, nós estamos repercutindo aqui algumas questões econômicas. Então, eu lhe pergunto, os democratas costumam ser mais protecionistas que os republicanos. Nesse quesito, professor, trazendo aqui uma hipótese de uma vitória de Joe Biden, já que seria um cenário novo, já que conhecemos já o cenário de Trump, no que isso seria positivo para o Brasil e no que isso seria negativo para o nosso cenário nacional na nossa relação comercial com os Estados Unidos? Olha, a agenda de Trump também é uma agenda protecionista, né? A postura muitas vezes isolacionista de Trump, de escolher parceiros, de privilegiar acordos bilaterais, de não trabalhar dentro do sistema multilateral de comércio, também, isso é restrição pura na área do comércio, né? Eu não sei se Biden será mais protecionista que Trump. Agora, é verdade, o Partido Democrata, e aí são as contradições dentro do Partido Democrata, porque muitos líderes do Partido Democrata são ligados a empresas e a setores do sul dos Estados Unidos. E ali eles podem, por exemplo, querer privilegiar, vou falar novamente do agronegócio, o produtor de certos produtos agropecuários norte-americanos e aí fazer uma proteção com relação à importação, por exemplo, de agropecuária do Brasil. Isso pode ocorrer, mas eu não vejo uma diferença. Os dois governos serão protecionistas dependendo do produto. Agora, o que a gente está percebendo também na discussão nos Estados Unidos e no Brasil, muito a partir do governo Bolsonaro, é que a proximidade do governo Bolsonaro com o governo Trump, e agora me parece que vai haver uma tentativa de manutenção dessa proximidade, cada vez mais essa proximidade entre o Brasil e os Estados Unidos me lembra um projeto que foi abandonado logo depois do atentado de 2001, de 11 de setembro de 2001, que é a questão da área de livre comércio das Américas. Isso é muito pouco falado na imprensa, mas na universidade a gente discute um pouco mais isso como tema de pesquisa, mas me parece que
isso pode, pelo menos o assunto pode voltar à baila, a questão da ALCA. E isso interessaria muito, na minha opinião, no momento que vive o Brasil, a economia brasileira atingiu uma capacidade produtiva, e não só com o agronegócio, com o setor de serviços também, com o setor de entretenimento, quer dizer, tem muita coisa acontecendo no Brasil nos últimos 20 anos, e me parece que a área de livre comércio das Américas, pelo menos como um projeto, poderia ser algo para a gente pensar. Porque, por mais que o Brasil tenha que manter o seu comércio com a Europa, com a Ásia, talvez, pelo menos uma discussão, mesmo que seja na perspectiva diplomática da ALCA, um retorno a essa discussão, me parece que seria estratégico para o Brasil, e acho que os Estados Unidos, com Trump ou com Biden, discutiriam bem esse tema, porque é um tema que realmente ficou na gaveta, não se buscou mais, mas eu acho que está na hora, já que o Mercosul tem problemas, né? O Mercosul continua uma união aduaneira imperfeita, não caminha, não sai do nível de união aduaneira para mercado comum. Talvez esteja na hora do Brasil, do governo brasileiro e do Estado brasileiro, não é uma questão só de governo, é uma questão de interesse do Estado brasileiro e do Estado norte-americano. Talvez esteja na hora da gente voltar à discussão sobre a ALCA, pelo menos para sentir como está isso, o aceite desse projeto, que me parecia um projeto, pelo menos, interessante para se colocar na mesa de negociação. E o Brasil, é importante deixar claro isso para o telespectador, o Brasil, cada vez mais, às vezes a gente tem um complexo de vira-latas, achando que o Brasil não tem peso nas relações internacionais. Sim. O Brasil é a sexta, sétima, oitava economia do mundo, dependendo de quando você está, da época que você está mensurando isso. É um país aberto, é um país que recebe o diferente, é um país fundamental para o equilíbrio de segurança regional na América do Sul. Então, me parece que o Brasil está na hora da chancelaria brasileira, do governo atual e dos próximos governos, começar, por exemplo, a utilizar do projeto ALCA para sentir mais a possibilidade de negociação no hemisfério. Porque Sim. O Brasil, no hemisfério, abaixo do Rio Grande, você tem Estados Unidos e abaixo do Rio Grande você tem Brasil, né? Do ponto de vista de potência, do ponto de vista de influência cultural, do ponto de vista mesmo estratégico-militar. Então, acho que está na hora da gente retomar alguns projetos ligados aos processos de integração como a ALCA e talvez rediscutir o Mercosul para o Brasil, numa parceria com os Estados Unidos, poder sentir a possibilidade desta negociação. Professor Niemeyer segue no nosso estúdio lá no Rio de Janeiro, no estúdio da CNN no Rio de Janeiro. Nós vamos